Isso pode acontecer no missal antigo, mas acontece também com muita frequência no missal novo, ou mais frequência ainda, porque a própria estrutura não é muito orante. Eu estou sentindo uma treta! Missa tridentina ou missa de Paulo VI? Sim, mais uma vez essa discussão, e hoje nós vamos reagir a um vídeo aqui do Padre Paulo Ricardo. É um trechinho de um vídeo dele que ele abordou sobre isso. Então nós vamos aqui reagir e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, não esqueça, você pode e deve fazer os seus comentários, mas termina de assistir o vídeo, aí você faz o seu comentário seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também de dar o seu joinha neste vídeo. Lembrando, como os inscritos do canal estão pedindo, talvez pode aparecer aí um botão chamado hypar. Ele ajuda o canal a ganhar mais alcance, a ser mais conhecido aqui no YouTube. Então, se aparecer pra você, nos ajude com o hypar também, tá bom? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Vamos dar o play aqui. Né? Esses dias nós estamos assim, presenciando a batalha dos missais, né? Essa coisa aí de missal do Paulo VI, missal do Pio V. Só um detalhe aqui, esse vídeo tem 3 anos. Pode ver que a discussão ainda continua sobre os missais, né? A batalha do missal ainda não teve seu desfecho. Qual que é o missal, qual que é o missal melhor, qual que é o missal pior, etc e tal, isso e aquilo, uma é heresia, o outro não é heresia, etc. Acusações mútuas, sem entrar no mérito da questão, porque aqui exigiria muita coisa, né? Exigiria um programa inteiro só sobre isso, mais do que um programa, exigiria na verdade um curso para a gente tratar esse assunto, não da forma superficial como está sendo tratada na internet o tempo todo, né? Em relação a isso, depois, eu não lembro se antes ou depois o Padre Paulo Ricardo fez aí um curso sobre a Batalha dos Missais e também abordando sobre a história da missa, né, que tem lá no site dele. Mas outras pessoas também fazem isso, fazem cursos, abordam sobre a missa. Essa semana eu até coloquei lá na comunidade, se você quiser depois, por favor, me ajude respondendo as enquetes que eu coloco lá, para poder conhecer mais sobre a realidade de vocês e também para dar mais base para algumas coisas que nós trazemos aqui. Lá eu perguntei se vocês tinham já lido o Concílio Vaticano II, ou se vocês tinham feito o curso. E até agora, até o momento, até a hora que eu tinha visto, 80% nunca tinha lido o Concílio Vaticano II. E por que eu pausei aqui? Porque normalmente as pessoas querem falar de assuntos, principalmente em relação à igreja, isso não é só o pessoal da mídia secular ou do mundo secular, mas também de dentro da nossa igreja, querem falar sobre questões que elas não estudaram, que ao menos elas não leram, ou só falam porque viram um vídeo na internet, porque fizeram um curso, mas não se aprofundaram no assunto. Então, o que o Padre Paulo Ricardo fala aqui é muito importante, porque nós precisamos estudar e ler os documentos da igreja. O curso que ele dá, por exemplo, ele dá as informações, é igual a faculdade, né? A gente tem as informações e a gente tem que correr atrás. Então, eu pausei aqui para isso, para reforçar essa questão. Se você quer falar de algum tema, você é livre, mas para ter base, para que as coisas fluam e tragam mais frutos, estude, se aprofunde nesse tema. Tocar um tema importante, não é o tema principal da discussão, mas é um tema importante que ninguém está falando, que é o seguinte: o missal dito de São Pio V, ele foi gerado ao longo dos séculos por santos e doutores da igreja. O que acontece, porém, é que nos últimos séculos, de uma forma imperceptível, foi se perdendo o espírito de oração. Não é culpa do missal, não é isso. Eu só estou falando de outra coisa, não estou falando do missal. Estou falando de outra coisa, estou falando de uma doença que se instalou na igreja. A falta de oração. Por exemplo, eu conheço um sacerdote, meu amigo, que quando ele era criança, ele é um pouco mais velho do que eu, então alcançou ainda alguma coisa dos padres antigos celebrando missa. Então, quando foi instalado o missal de Paulo VI, ainda havia aqueles padres que tinham dificuldade de se adaptar ao novo rito, então continuaram celebrando Pio V, eram padres velhinhos, etc, etc. E ele foi lá e ajudou missa por caridade para aqueles padres que precisavam de coroinhas para ajudar a missa, etc. Mas ele ficou traumatizado com o missal de Pio V, porque via aqueles padres despachando a missa, muito mal rezada, né? Etc, etc. Evidente que isso não é o missal de São Pio V, isso aí
Negócio... Mas é para notar que o que aconteceu, ou seja, nós, desde o final da Idade Média, foi se perdendo o espírito de oração, que é o espírito que dá vida a qualquer missal. Então, sem entrar na discussão dos missais, uma coisa é muito certa. O missal do rito romano tradicional é um missal que foi feito por gente que rezava. E você vê que ele foi pensado para rezar, para recolhimento, para oração. Já o missal chamado de Paulo VI, né, reformado depois do Vaticano II, que é o missal que eu celebro todos os dias, tá? Então só para dizer, eu celebro Paulo VI. Ele tem um defeito grave que precisa ser corrigido pelo padre. O padre precisa fazer força para rezar. Por quê? Porque ele foi todo montado como se fosse uma espécie de performance. Esse ponto aqui eu já não concordo tanto com o padre Paulo Ricardo, porque dentro dos documentos que quando a gente lê o Sacrosanto Concílio, o próprio documento de Paulo VI abordando sobre o missal romano, eu quero trazer ele aqui para que a gente possa ler, nós vemos a preocupação em os fiéis poderem viver também a oração. Aqui o padre Paulo Ricardo está falando em relação ao padre, mas eu também estou falando em relação aos fiéis. Todavia, entretanto, eu concordo que perdeu-se desde a época da Idade Média a questão de oração. Acabou se perdendo, muitos tentaram retomar isso de diversas formas, mas ainda não se vive a maneira correta a Santa Missa. Existem padres que vivem, sim, ou buscam viver, né, da melhor maneira, como ele mesmo falou aí, que ele celebra a missa, né, mas ainda isso se perdeu. E muitos falam isso, né, e o padre Paulo Ricardo vai falar aqui nesse trecho, de que a necessidade em se viver bem a Santa Missa, cuidar bem dela, seja no rito que for, porque qualquer rito, gente, pode ter abuso litúrgico, inclusive na missa tridentina. Não, Ju, não há. Assim, nós faremos um vídeo sobre isso. Performance diante do povo. Então o padre, assim, se ele se deixar levar por isso, ele fica completamente disperso o tempo todo e não reza na missa. Até mesmo a própria posição de estar de frente para o povo é um negócio psicologicamente difícil, porque você fica olhando para um rosto, então você está olhando para o rosto e você quer falar com aquele rosto, só que você não está falando com aquelas centenas de rostos que estão ali na sua frente, você está falando com Deus. O que você vai fazer? Só tem um jeito, baixa os olhos, se recolhe e reza. Mas isso é um esforço do padre. Isso é muito real, né? Por que o padre Paulo Ricardo falou isso? Talvez você não saiba. A missa do rito tridentino, tradicional, o padre fica de costas para o povo, porque ali é uma simbologia de que o sacerdote está falando com o Cristo e aí a Assembleia participa dessa maneira. Na missa de Paulo VI, o padre não está de costas, entre aspas, né? Tem gente que não gosta desse termo, mas é só para vocês entenderem. Não está de costas para o povo, ele está de frente, porque ali dentro de toda a simbologia, ambos estão celebrando, vivendo o momento que é o sacrifício de Cristo, que é a Santa Missa, tá? Então, realmente, para quem já celebrou a palavra, como nós que somos ministros extraordinários da Eucaristia, e também para os padres, como nós somos leigos, a gente acaba tendo essa experiência quando nós servirmos no altar, e realmente é difícil, é muito difícil, porque você vê gente dormindo, você vê criança correndo, você tem que ficar atento o tempo todo, porque pode ser que venha alguém e tente fazer alguma coisa. Então, do altar, você tem uma visão muito ampla. Então, realmente, é um desafio pros sacerdotes ali. E a gente vê que muitas vezes, quando o padre não faz o esforço de rezar durante a missa vai se tornando mecânica, a missa vai se tornando sem sentido. Isso pode acontecer no missal antigo, mas acontece também com muita frequência no missal novo, ou mais frequência ainda, porque a própria estrutura não é muito orante. Então, no missal antigo havia padres que matavam a missa e não rezavam. Esse é uma forma também de não se viver a missa. Porque na missa do rito tridentino, ela tem orações, e muitos padres falam isso, que tem padre que, como celebra durante anos, acaba decorando. Então, acaba ficando no automático. Então, ambos os ritos acontecem isso. Um com mais frequência e outro com menos frequência. Porque um exige mais atenção do sacerdócio e o outro exige não menos atenção, porque a estrutura já está ali pronta para que ele viva isso. No atual, né? Também é a mesma coisa. Só que o atual exige uma força para rezar. E aqui é um ponto para nós refletirmos também, que quando o sacerdote, que é né, não é que é o centro porque ele não é Cristo, mas
ele é um grande responsável para vivermos ali a Santa Missa, né? Porque sem ele não há a consagração, não há inúmeros momentos ali na Santa Missa. Mas se nós formos separar, quando o padre vive esse momento, o que o padre Paulo Ricardo falou, perde-se o sentido. Vocês sabem e já viram abusos litúrgicos acontecerem. Por quê? Porque o padre não estava em sintonia com aquilo que de fato é a Santa Missa. Eu lembro, é um caso que eu sempre lembro aqui no canal, de um padre, teve momentos de celebração na paróquia dele, e numa reunião, os leigos sugeriram que o ostensório entrasse com um drone. E ele como padre, ele como sacerdote, que é isso que o padre Paulo Ricardo fala aqui durante todo o vídeo, e ele também traz isso no curso dele da Batalha do Missal, falando do sacerdócio e do sacrifício de Cristo, são 2 pontos culminantes na Santa Missa. Esse outro padre, que eu mencionei aqui do caso, ele não teve a postura de sacerdote para barrar essa ideia absurda numa liturgia. O que aconteceu? Isso que o padre Paulo Ricardo falou. A performance. Aconteceu um show ao invés de acontecer ali o sacrifício de Cristo, né? A vivência desse... Eu não quero entrar aqui na batalha dos missais. O assunto é sério, o assunto valeria a pena ser explorado num curso com antes e depois, as coisas bem argumentadas, bem colocadas, não da forma superficial que as pessoas estão tentando se matar mutuamente na internet. Porém, o que eu gostaria aqui de falar nesse programa, que é sobre a oração, é exatamente recordar, né, aos padres e aos futuros padres que a gente precisa fazer o esforço de rezar, porque senão tudo fica muito vazio, né? E aquilo que é o ponto máximo, ponto culminante da vida de um sacerdote, seja qual for o rito que você está usando, fica vazio de encontro. Mas a própria missa vai se tornando um fardo, vai se tornando um problema. É verdade. Bom, é só esse trechinho aí que eu quis trazer, porque o padre Paulo Ricardo disse que esse não é o ponto, né? Assim, não queria entrar na questão da batalha do missal, mas não adianta. Quando você fala sobre isso, mesmo que você fale questões, assim, pequenas, vai gerar uma discussão. E eu já sei que vai ter gente aqui nos comentários, ó, descendo a lei. Mas o ponto aqui desse react é exatamente isso que o padre Paulo falou. A falta de oração dos sacerdotes, que já não vivem mais alguns, não são todos, gente. Eu falo que não são todos, porque tem padres que de verdade se preocupam muito com a liturgia. Posso dizer isso porque, pela graça de Deus, eu tenho um pároco que ele cuida muito bem da liturgia. Ele mudou, inclusive, a questão do altar por conta da questão litúrgica, da importância de se viver a missa. Mas, dentro da nossa igreja, não existe só o sacerdócio. Existe o sacerdote, né, que está ali, mas nós também, os leigos, que não têm uma vida de oração conforme gostam de mostrar. Porque se houvesse isso, nós viveríamos muito bem a Santa Missa. Os frutos da nossa conversão diária seriam muito mais evidentes do que agora. Existem muitas pessoas, inclusive, que querem mostrar que são orantes, mas chega numa Santa Missa, fica zanzando na igreja, não presta atenção, repara nos outros, repara se o padre falou certo ou não falou certo. Tem padres que têm dificuldade na linguagem e aí a pessoa fica incomodada com isso. Então, é a falta de oração que nos impede de viver bem a Santa Missa, seja no rito que for. Tem o rito ambrosiano, o tridentino, o extraordinário, o ordinário. Existem vários ritos na Igreja Católica. E não existe um rito perfeito. O que existe é nós nos prepararmos para viver bem a Santa Missa. Como que a gente vive isso? Com oração, com formação, como eu falei ao longo desse react, ler os documentos da igreja, estudar sobre a igreja, perguntar para um padre, ouvir mais e não se fechar naquilo que muitas pessoas têm falado, que assim, de verdade, é como se colocasse uma caixinha, sabe? Com rótulos ridículos, tanto sobre a missa tridentina quanto sobre a missa de Paulo VI. E aí, com isso, a gente perde a grande graça de viver bem o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é um momento muito importante, como o padre Paulo Ricardo falou aí, é muito culminante. Então, eu acredito que nós temos que estudar ainda mais e orar ainda mais e ouvir, prestar muita atenção sobre isso. Inclusive, o padre Fábio de Mello, né, há muitos anos atrás, quando ele não ficava se envolvendo nessas polêmicas que ele se envolve hoje em dia, ele falou que se nós prestássemos a atenção na oração eucarística, nós teríamos muitos frutos na nossa vida e também na nossa comunidade. Então, realmente, a maneira como nós oramos e vivemos tá deixando a desejar não só os sacerdotes, né, que precisam viver, e muitos acabam causando abusos litúrgicos, mas outros vivem muito bem a liturgia e acaba que alguns leigos não vivem tão bem assim, acabam fazendo com que a missa seja só mais um compromisso social, e não é pra isso que ela tá ali. Agora me conta, na sua paróquia, que tipo de rito você vive? Você já conheceu outro rito
rito, como eu falei aqui, o rito ambrosiano, deixa aqui nos comentários e me fala como que você vive a Santa Missa. Se você já teve dificuldades e como você superou todas elas. Mas por favor, gente, façam o debate de uma forma saudável, para gerar frutos. Não esquece, seguindo essas regras nos comentários, deixar o seu joinha, o meu hypar e também se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!